Eu gosto muito da palavra amor, porque Deus é amor. E tudo que eu prego, gente, hoje eu não ia falar sobre amor, mas de repente, né? Deus mudou tudo e eu vou falar sobre amor. Mas além do amor, eu vou falar do perdão, né? De perdoar. Eu vou falar sobre autoridade. Quem é? E a mensagem é: quem é a autoridade da sua vida? É uma autoridade autoritária ou é uma autoridade liberal? Eu estou na Casa Livre e vou usar essa palavra liberdade. Quem me conhece sabe que eu sou doidinha mesmo, maluquinha, tá, gente? Algumas amigas minhas me chamam até de fora da casinha e falam: tudo bem, não é? Tudo bem, não tem problema. E hoje eu vou falar sobre autoridade autoritária e autoridade liberal. O que é isso? Oh, meu Deus. Aí eu pergunto, quando você... A gente sempre pede assim: olha, eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento. Vou utilizar essa palavra. Eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento. Eu quero um avivamento. Mas o avivamento, com ele, traz responsabilidade. Então, antes de pedirmos esse avivamento, é necessário nós pedirmos o quê? Nem pedirmos, é checarmos, olharmos para dentro de nós mesmos e do nosso coração, se realmente somos bons, se realmente somos movidos pelo amor, ou apenas tomamos Deus como uma autoridade autoritária. O que é isso? Eu simplesmente obedeço, mas sem realmente querer, sem realmente desejar, e pela simples religiosidade. A religiosidade é a palavra. Quando eu falo de autoridade liberal, é quando a gente legitima. Sabe o que é legitimar? É trazer para dentro de si. É tornar essa autoridade da sua vida legítimo para a sua vida. E aí, não é por autoridade, não é por obrigação, mas sim porque você acredita. E sim porque você reconhece que aquilo é a verdade, que aquilo é o melhor. E você simplesmente irá fazer porque é o certo. E a Bíblia, ela é pautada no amor. Quando eu falo, nós falamos que Deus está em todos os lugares, é porque o amor está em todos os lugares. E nem todos querem o amor. Nem todos querem a sinceridade. Nem todos querem ajudar. Nem todos querem ser ajudados. Mas o amor, ele está em qualquer lugar. E agora, eu peço para que vocês abram para mim Apocalipse 22, 14. Então, a pregação é: qual é a autoridade da sua vida? Ela é autoritária, liberal, pautada no amor, no perdão? Ou você simplesmente vê os mandamentos da Bíblia e obedece por obrigação? É obrigação ou é amor? É obrigação ou é amor? Essa é a palavra. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar
na cidade pelas portas. Antes de tudo, é só o 14. Antes de tudo, eu quero falar sobre visões diferentes e versões diferentes desse mesmo versículo. Em algumas Bíblias irá trazer o aventurados lavam suas vestes, o sangue do Cordeiro. Ele irá trazer que guardam os seus mandamentos. Então nós temos duas visões, olha, duas tradições que são totalmente diferentes. Uma, você tem o sangue do Cordeiro para que tenha direito à árvore da vida. E a outra, guardar os mandamentos para que tenha direito à árvore da vida. Guardar os mandamentos simplesmente é obedecer. Sangue do Cordeiro é o quê? Reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, Criador do céu e da terra, e Ele é o amor. E como que nós podemos reconhecer se uma tradução, quem não sabe o hebraico e outras línguas do passado, não existiam vogais, eram apenas consoantes. Entre outras, né, que tem pictografia, que é através do desenho. Então, algumas não eram nem o alfabeto como nós temos hoje, como o mandarim, né, que ele traz são desenhos que representam algo. Então, a tradução é algo muito difícil de se fazer. As mais antigas traduções irá falar sangue do Cordeiro. As traduções mais atuais, algumas, né, mais modernas, irá trazer que é guardar os seus mandamentos. E aí, o que a gente faz? Como que a gente consegue saber qual que é? É guardar os mandamentos, sangue do Cordeiro. O que eles fazem para tentar descobrir qual que é a tradução? Eles começam a ler o contexto inteiro do versículo, que aí fala, eu sou o alfa, o ômega, né, no 13. O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Quem é esse? Quem é esse, senão o sangue do Cordeiro? Jesus. Então, quando ele pega o versículo de trás, ele está falando de Jesus. Ele não está falando dos mandamentos. Ele está falando de Jesus. Né? E bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu lavo as minhas vestes aonde? Nos mandamentos? Eu não lavo as minhas vestes nos mandamentos. Porque se eu colocar mandamentos, eu vou dizer que eu estou debaixo de uma autoridade autoritária. E quando Jesus veio, ele veio para nos libertar. E essa liberdade é a autoridade liberal. Liberal é de liberdade. Você tem o livre-arbítrio de escolher a Deus. Você tem o livre-arbítrio de escolher Jesus. E não escolher. E qual é a nossa obrigação? Conviver com pessoas. Só que quando eu convivo com pessoas, agora eu vou trazer um exemplo, gente, de um erro meu, tá? A gente erra, tá? Nós somos seres humanos. E quem sabe, eu vou falar um pouquinho rapidinho, tá? Eu sou professora, tenho pós-graduação em transtorno global de desenvolvimento, trabalho com autista muitas vezes, e esse ano eu tenho um autista na sala de aula, que eu amo ele de paixão, mas de vez em quando a gente erra mesmo tendo conhecimento. E o que acontece? O autista, ele tem ligações, nós temos ligações neurais, e essas ligações, elas nos fazem ter foco. Então a gente consegue, mesmo um exemplo, quando eu enxergo isso, ainda consigo enxergar quem está vindo aqui do lado, não sei quem é, mas se alguém começar a passar aqui, eu estou vendo a pessoa passando ali mesmo, olhando para frente. O autista não. O autista, ele provavelmente irá focar
um único objeto, né? Que é distúrbio de foco. E isso, gente, é tanto no tato, nos 5 sentidos dele. Na audição, na visão, tá? Até no paladar, Então, um exemplo, se eu começo a falar algo, tem muito barulho, o que acontece? Ele não consegue focar em nenhum. E aquilo vai virar uma confusão dentro do cérebro dele. Então, por isso que o autista ele não consegue ter muito som dentro, muito barulho, né? Ele consegue. Uma música, você tocar e ainda tem vários instrumentos, ele consegue porque tem um ritmo. Então, ele consegue sistematizar este ritmo, e isso é importante para ele. Mas quando esse barulho não tem ritmo, não tem nada, para ele conseguir sistematizar esse som e entender, esquece. E aí quando ele começa a ficar inseguro, ele entra em colapso. Essas conexões neurais, elas entram em colapso, que é chamadas crises, né? Quando ele entra dentro do espectro dele. Nesse momento ele não te enxerga, ele não te escuta, ele não tem mais a noção de onde ele está. Ali ele precisa ter algo que o acalme. Então provavelmente ele será retirado da sala, terá um cantinho para ele mais tranquilo, para ele descansar. Só que aí eu falo, antes disso acontecer, o autista ele apresenta sinais de que ele terá uma crise e que ele entrará dentro do espectro. Então, cada autista apresenta... Olha que loucura, gente. Eu não ia nem trazer isso. Cada autista apresenta totalmente diferentes. Porque nós somos diferentes. Mesmo todos eles sendo autistas, eles são pessoas diferentes, né? E sentem como qualquer pessoa. Simplesmente não enxerga, não escuta como você, né? Ele não entende o mundo como você entende. O mundo dele é diferente. Então, você consegue escutar o carro e compreender todos esses sons. Ele consegue escutar parte desses sons. Ele tem que focar apenas em um, né? Então, quando eu converso com a mãe, até o material escolar, eu falo para a mãe, não compre lápis cheio de bichinhos dentro do lápis. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir focar no caderno. Ele vai focar no ursinho que está lá no lápis. É isso que ele vai enxergar, ele não vai enxergar mais nada. Então, esses sinais, você tem que começar a acompanhar. Entender esses sinais. Qual o sinal que ele faz antes, para que eu retire ele antes de ter a crise? Antes. E cada um tem um. Um começa a fazer assim, o outro começa a balançar, alguns começam a correr, outros começam a colocar a mão na cabeça e fazer assim, tá? Cada um começa a balançar a mão, cada um tem um jeito. E, gente, quando entra ali e quando tem a crise, é o momento de você ter que deixar. Você simplesmente abraça, fala, eu te amo, tô aqui, e só abraça. Você vai fazer o quê? Vai ter que esperar até passar. Por que eu disse isso? Porque se vocês pensarem, a tradução são traduções diferentes, que trazem visões diferentes, ideologias diferentes, né? Concepções diferentes. Do mesmo jeito que o autista ele enxerga diferente, ele vai ter uma concepção de mundo totalmente diferente, como nós, e eu tenho outra, assim como... E isso é normal. Como o Adriano não pensa como eu não penso igual a Com, e a Com não pensa igual a Márcia, e assim vai. Mas, quando a gente entra numa sociedade, nós queremos... O que acontece quando a gente entra no grupinho? Afinidade. E se a pessoa não destoa dessa afinidade? Sai fora do foco. E aí, o que acontece? Tem conflitos. E os conflitos acontecem. Porque... Deixa eu aumentar aqui. Os conflitos começam a acontecer, certo? Porque onde tem pessoas, há problema. Onde tem pessoas, há problemas. Independente de onde você estiver, se você estiver no casamento, são pessoas, terá problema. Dentro da igreja,
são pessoas, terá problema. Dentro do seu serviço, são pessoas, terá problema. E onde você for, terá problema. Porque eu não sou o outro e o outro não é eu. E aí que o nosso mundo entra em colapso. Porque a nossa sociedade, que nós estávamos ali seguros, entra em colapso. E aí a Com trouxe algo assim, falando sobre que daqui a pouco será tudo digital, né, gente? A moeda será digital, tudo será digital, eu vou andar digitalmente, não é possível, né? Tudo vai ser digital. Né? Daqui a pouco eu vou beber água digitalmente, né? Eu vou pro médico digital. Brincadeira à parte, aí quando a gente fala nesse mundo digital, nós somos dois seres totalmente diferentes. Eu já falei isso numa pregação anterior. Nós somos dois seres totalmente diferentes. A minha concepção de ser virtual é totalmente diferente da minha concepção de eu ser físico. As atitudes que eu tenho dentro da internet, muitas vezes jamais teria no físico. E atitudes que eu tenho no físico, jamais teria no virtual. E o que acontece? Onde tem pessoas, há problemas. E dentro do virtual não tem pessoas? E vou dizer mais, não é um grupinho não, é um grupão. É um grupão gigantesco. Porque aí a quantidade de visões de mundo são muito mais diferentes. E aí o que acontece? Aí tem intolerância, aí começa a propagação de ideologias de ódio, aí você tem um monte. Então eu sempre faço o seguinte, eu conto até 10, tá? Eu até brinco assim, quando relacionamento, né, casamento é difícil, gente. Eu e minha esposa de vez em quando briga, todo mundo briga. Eu conto até 10. 10 minutos? Não, 10 dias, tá? Você conta até 10 dias, você ora durante 10 dias, tá bom? Vai passar. Né? Deus vai te, nesses 10 dias você pode ter certeza, vai passar, tá? Outra coisa já vai ter acontecido, pronto, aquilo já ficou ano passado. Conta até 10 dias. Agora, quando você está lá dentro do seu serviço, conta até 10 segundos, pelo menos, tá? Então, dentro da internet, a mesma coisa. Em todo lugar eu vou contar, né? Eu vou respirar. O que é esse contar? É respirar. Para nós não termos atitudes que depois nós iremos nos arrepender. E aí que tá, agora eu vou pegar. Nós podemos nos arrepender com Deus e nos arrependermos, né, perante as pessoas, certo? E aí tem uma coisa chamada ética. Vocês já ouviram falar essa palavra ética? Ética é o seguinte, eu tenho moral e tenho ética. A ética é a convivência entre pessoas, eu vou criando um exemplo, foi criada uma lei, né, que nós temos há muito tempo, dentro do ônibus, você tem que levantar para o idoso sentado, certo? Acima de 65 anos você tem que levantar. Mas houve um tempo que não existia essa lei. As pessoas levantavam por quê? Porque era uma regra de convívio social, né? Pensando no próximo, pensando que os ossos de um idoso, ele é mais fraco já. No entanto, já começa a ter problemas nos ossos. E se quebra, não vai ter uma recuperação tão boa. E qualquer queda é algo complicado. Então, o que acontece? Depois de tanto tempo, essa regra de convivência virou lei, certo? Então, nós temos a ética, as regras de convivência nossas. Nós temos um exemplo. Um pai está com o filho passando fome. E ele não tem dinheiro, não tem para onde correr, não tem ninguém para ajudar, e o filho está passando fome. E aí nós temos reguladores, que a gente coloca no topo ali, ó. Qual que é o meu regulador? Eu roubo comida para o meu filho ou eu não roubo comida para o meu filho? Tem gente que vai priorizar o filho e vai roubar. Mas tem gente que o roubo é tão abominável que ele nem por causa do filho irá roubar. São reguladores diferentes. Tem alguém que está errado nessa situação? O pai roubou para o filho comer. O pai não roubou, porque isso é abominável para ele para não comer. Tem alguém errado nessa situação?
Quem é o errado? Aí eu vou dizer, vai depender. Vai depender do quê? Da sua moral. Certo? Porque, independente do outro ver ou não ver, para mim é roubo. Ah, mas independente do outro ver ou não ver, é o meu filho. Então, a moral é quando eu não estou perto de ninguém, e mesmo assim, eu cedo um lugar para a idosa. Ninguém está vendo. Eu posso simplesmente fechar meu olho e fingir que eu estou dormindo dentro do ônibus. Certo? Ah, eu estou cansado, estou dormindo. Ninguém vai me acordar. Posso simplesmente isso. Ou eu posso levantar e ceder. Então, a moral tem muito mais a ver com aquilo que você realmente é dentro de você. E aí que eu venho. Aí Deus fala que nós temos que conviver em sociedade. A gente não pode ser sozinhos, né? Ser solitários. Eu amo, gente, sou apaixonada por viajar sozinha, tá? Eu amo viajar sozinha. Mas eu não posso ficar somente na minha companhia. Porque para ver transformação na minha vida, eu preciso estar em sociedade. Porque se eu não estiver em sociedade, se eu não estiver no meu grupo, se eu não estiver dentro do... quando eu falo sociedade, gente, não é uma igreja, não é uma instituição, não. Eu estou dizendo que eu preciso conviver com pessoas. Porque só há transformação quando eu convivo com pessoas. Porque, gente, vamos falar a verdade, não é fácil conviver com a gente não, hein? Não é fácil. E aí o que acontece? Eu vou amadurecer. Quando eu passo com a tribulação com o Adriano, já passei, né? Mentira, nunca passamos, mas... E aí, em meio a essas atribulações, nós temos transformações. Primeira transformação acontece no meio das pessoas. Certo? Mas essa transformação, ela só continuará na minha vida se isso não for um imediatismo. O que é imediatismo? É só aquele momento. Entendeu? Vocês já entraram na internet, tem um monte de mensagens, e aí começa aquele chove, né, que você começa a postar. Vamos nos afastar das pessoas tóxicas. Eu falo mesmo a verdade, quem não quiser, que vai embora. Aí o Facebook é meu e eu falo o que eu quiser. Não, tem várias, né? Tem várias. E isso está a todo momento da nossa vida, tem um monte. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Eu vi um pastor, né? Só Deus pode me julgar. Deu pastor, e você não tem medo disso, não? Você não tem medo disso. Boa. E isso não te assusta? E aí... Opa, cadê? Perdi. E aí o que acontece? Vai entrando um monte de mensagem dentro da nossa cabeça. Aí que a Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala para nós nos enchermos. Reter o que é bom. O que não é, querido, dispensa. Eu não estou falando de pessoas. Estou te falando aquilo que te intoxica. Sabe aquela coisa assim que vira dependente? Se falta aquela mensagem do dia lá que você geralmente vai mandando um monte pelo Facebook. Gente, eu tava assim, tá? Eu tive que me... Começa um monte de mensagem no Facebook. Pá, vai disparando. Pá. Gente, para. Respira. Né? Vamos reter o que é bom e o que não é. E aí, quando a gente lê Apocalipse... Agora eu quero que vocês abram para mim 1 Timóteo 1. Aí pensando nas pessoas, 1 Timóteo 1. Gente, paz, vocês vão ficar paz agora, tá? Quando Deus me deu, eu fiquei paz, porque eu nunca tinha me atentado para isso, é verdade. Cadê? 1 Timóteo 1.
18 ao 20. Gente, quem não sabe aqui é o apóstolo Paulo, tá falando. E todo mundo sabe que o apóstolo Paulo era uma pessoa justa, né? Era uma pessoa centrada, que no tempo, quando era Saulo, ele era chefe de exército, então ele vivia na fúria, mas depois que Jesus o transformou, né, ele teve um domínio próprio sobre si mesmo, certo? E aí, Paulo, mesmo sendo assim, tendo sido transformado por Deus, que agora a gente está falando sobre transformações, não é isso? Mesmo ele sendo transformado por Deus, olha o que ele faz. 1 Timóteo 1, 18. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante da fé, e entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Parou aí. O que eu vou falar disso? Já desistiu. O que eu vou falar aqui, gente? Ele entregou os dois a Satanás. Eu entrego. Vocês entenderam? Então pode, né? Então pode. Calma lá, tá? Espera aí. Espera o final. E aí aqui nós temos dois aspectos. Existem pessoas tóxicas, sim, e que muitas vezes elas começam a nos deixar muito para baixo. E chega um momento, que aí no caso de Paulo, provavelmente aqui ele tentou de tudo, e chega um momento que você já não consegue, porque aquilo está te intoxicando também de uma tal forma que você não consegue mais ajudar. Então chegou a um ponto que foi além do limite. E aí o que ele faz? Olha, eu quero eles longe de mim. E deixa eles sozinhos lá. Quem sabe? Porque na tribulação a gente aprende também. Na tribulação, nós nos transformamos também. Então nós nos transformamos através de pessoas. Nós nos transformamos através de tribulações, porque agora esses dois aqui provavelmente ficaram sozinhos. Porque não tem mais Paulo, ficaram sozinhos lá, deixa a mercê. Ele não deixou? Deixou a mercê. Mas aí, né? E será que esses dois, será que eles aprenderam será que eles aprenderam, gente? Será que eles voltaram para Deus, pararam de blasfemar, aprenderam? Mesmo Paulo tendo entregado a Satanás, vamos ver. Olha lá, 2 Coríntios 2, 4 e 7. 2 Coríntios 2, 4 e 7. Capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 7. E aqui a mesma carta, aí lá em cima ele cita os nomes, né? E ele fala assim, ó. Porque em muita tribulação, em angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser por demais severo a todos vós. Basta a esta repreensão feita pela maioria. Quem tinha sido repreendido pela maioria? Os dois lá atrás, tá? E aí, então basta, tá, gente? Chega, eu entreguei a Satanás, mas vamos trazer eles de volta. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Então, o que acontece? Ele está triste mais agora. Porque todo mundo abandonou ele. Ele mudou, tá, gente? Por causa desse abandono. Mas agora ele está triste. Ele está solitário. Não é o momento mais de abandonar. E independente dele estar triste, quem está triste vai continuar sendo tóxico. Vou deixar bem claro para vocês. Quem está triste, depressivo, está em depressão, será tóxico. Não adianta, você não tem como fugir disso.
né? Mas aí o que o Paulo fez, gente? Ele deu um tempo, porque ele precisava ali se reerguer também. Ele precisava ali, né? Porque ele já não... Se ele tomasse qualquer atitude ali, o que ele poderia fazer, gente? Ao invés de trazer ele para Deus, aí ele ia afastar. Só que agora ele falou assim, não, gente, basta, coitado, tá sozinho, tá solitário, depressivo. Mesmo que ele tá com esses problemas, mesmo que ele vai ser um pouquinho tóxico, vamos trazer ele de volta, tá? E aí fala assim, ó, pelo que rogo-vos, tá implorando, viu, gente? Rogo-vos que confirmes para com ele o vosso amor. Pois para isso também escrevi, por esta prova, saber se sois obedientes a tudo. E agora vem uma obediência que vem do amor, né? Só que agora o Paulo que falou, gente. O coitado que já agora estava lá solitário foi Paulo. A questão é, a igreja de Coríntios que estava lá viu a pessoa sofrendo e continuou deixando? Teve que implorar para que eles ajudassem? E aí quando eu falo, vamos afastar as pessoas tóxicas, não quero mais ninguém tóxico na minha vida, não é assim? Não está agora mais ou menos uma onda assim? Vamos afastar todo mundo que é tóxico, não quero reclamação, não quero problema, não quero nada. E aí a pessoa se fecha cada vez mais, porque eu não vou falar do meu problema para o outro vai pensar que eu sou tóxica. A frieza se instala, cadê o amor? Acabou? Tem mais amor. Nós precisamos nos ajudar, mas nós precisamos também de ser auxiliadores, pessoas que ajudam. E aí traz a igreja de Coríntios, lá na palavra, né, do bom samaritano. Então você vê lá a pessoa, o sacerdote passa e deixa lá sangrando, todo mundo lá deixa lá sangrando, aí o bom samaritano vai lá e cuida, que não era nem, né, era alguém que não era da igreja, né, da época, não tinha nenhum cargo dentro de igreja, não tinha nada, vai lá e cuida do pecado. E aí quando falo o amor, gente, é o amor, né? O amor. Eu tenho que amar as pessoas. Quando eu estou na internet, eu tenho que amar as pessoas. Pensar que do outro lado existe uma pessoa e que ela pode estar passando por uma dificuldade tão grande que naquele momento o único lugar que ela tem para extravasar é ali. Eu errei muito feio uns tempos atrás com uma amiga minha, evangélica, ela é esposa de pastor, gente. E eu fiz um comentário, eu sabia que ela não estava bem, eu sabia que ela tinha se afastado por vários motivos, ela não estava bem. Mas na inocência eu fui e coloquei um comentário, aquilo entristeceu tanto ela, e não tinha volta. A palavra já foi. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tive que tentar consertar o meu erro. O erro é meu. Eu tenho que consertar. Eu magoei. Eu tenho que reconhecer que eu magoei, né? E foi o que Paulo fez. Paulo, gente, ele pode até ter errado. Ele errou, gente, entregando para Satanás. O que fala? Jesus é o exemplo. Certo? Não, Jesus não é o exemplo. Jesus, ele é o padrão. É igual o saco de arroz, né? É uma amostragem. Tem 5 quilos exatos? Jamais. Aí você pega aquele pezinho padrão, encheu, já vai outro saco. É assim a máquina. Tem peso padrão, Jesus. Os apóstolos são um saco de arroz. Igual nós. Davi foi o homem que mais pecou, mas foi o único mediante o coração de Deus. Né? O povo lá, para a terra prometida, pecou até. Maltratou, né, as pessoas. Virou as costas para Deus. Mesmo assim, Deus... Aqueles não, né? Ficou andando, 40 lá, um monte de anos, né, no deserto. E aí a próxima geração entrou na terra prometida. Certo? Só que os erros são nossos. E nós temos que nos reconhecer enquanto pecadores. E aí quando eu trouxe a dinâmica da estátua, o que eu quis dizer? Paulo também erra. Só que ele reconheceu o erro dele. Em tempo,
Ele reconheceu um erro dele. E às vezes não há tempo para a gente reconhecer os nossos erros. Quantos erros que você olha para o seu passado, quantos erros você já cometeu e que hoje são alguns erros irreparáveis. Erros que quebraram pessoas. Ou pessoas que te quebraram que nunca mais. Que você nunca mais consertou, aquela ferida ficou. Igual quando você tem o porcelanato, né? Quando você quebra com porcelanato, a cicatrização ela não é completa totalmente, porque você rompe alguns ligamentos que eles nunca mais se formam. O porcelanato, por isso que tem que tomar muito cuidado. A ferida ela fecha superficialmente em várias camadas da sua pele, mas ainda está lá. E ela pode ser aberta um dia, dependendo do corte. Certo? Então é a mesma coisa. E aí eu falo... Abra em Salmos 40. E aí eu vim falar sobre esses erros irreparáveis. Porque quando a gente faz apenas por obrigação, quando nós servimos a Deus apenas por obrigação, nós cometemos erros irreparáveis. Porque nós não temos o Espírito Santo naquele momento. Porque eu não quero. O Espírito Santo fala. Quando nós cometemos esses erros irreparáveis, a nossa vida continua. E depois deste erro irreparável, o que fazer? O que fazer? Quando algo se quebra, como consertar? E às vezes tem coisas que não se consertam. E aí que vem Deus dizendo o seguinte: eu vou te direcionar para onde eu quero sempre. Você vai ter que arcar com algumas consequências do seu erro, com o próximo ou consigo mesmo. Mas eu quero que você me aceite como autoridade de amor e não por obrigação. Porque assim, no momento que nós aceitamos Deus como autoridade da nossa vida, sabendo que Ele nos ama, por amor eu vou obedecê-lo. E quando eu obedeço por amor, você vai deixar de cometer erros? Jamais, gente. Nós somos pecadores, nascemos pecadores, morreremos pecadores. Só Jesus que não, tá? Até Paulo entregou nas mãos de Satanás. Jesus, você vai entregar alguém na mão de Satanás? E o que ele fez? Reparou o erro. E aí vem assim, eu venho dizer para vocês que Deus sempre nos dá uma segunda chance. Jesus. E hoje, Deus está nos dando uma segunda chance de algo. Ô Pai, eu não sei por que Deus... Olha, eu vou começar a chorar. Eu não sei por que Deus mudou totalmente minha mensagem. Mas eu vejo algo bloqueando. Um bloqueio de arrependimentos. A vida não volta atrás. Mas Deus, Ele irá te levar para onde Ele quer. Por mais que você tenha errado, Ele vai te levar para onde Ele quer que você vá. Então, é uma segunda chance. Deus nos dá uma segunda chance todos os dias. E Ele quer ser a autoridade das nossas vidas com liberdade, com amor. E aí Ele fala assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
Pôs na minha boca um cântico novo. Pôs na minha boca um cântico novo. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Desculpa, eu errei. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para as apóstatas mentirosos. Muitos são, Senhor, Deus meus, as minhas maravilhas que tem operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos, holocaustos e ofertas de expiação pelo pecado não reclamastes. Então eu disse: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Graças a Deus. E aí é um convite para que nós estejamos nos lavando nas vestes do Cordeiro. Porque Judas traiu Jesus. Pedro negou a Jesus. Mas Jesus não afastou nenhum deles. Assim como Jesus não afasta, nós, enquanto servos de Deus, precisamos sim de um tempo para nós, mas não podemos afastar as pessoas. Isso se chama amor. Nós vamos errar, muitas vezes vamos afastar quando não devemos, muitas vezes vamos gritar, mas eu quero que você entenda que Jesus, Ele não afastou. E essa segunda chance é dizer o seguinte: é preciso recomeçar uma nova caminhada. Receba essa segunda chance. Nós somos imperfeitos, mas Jesus foi a perfeição. Ele conseguiu aquilo que nós não conseguimos. Ele fez aquilo que nós muitas vezes não fazemos. Mesmo em meio à traição, Ele não afastou e perdoou. Mesmo sendo negado, humilhado, Ele perdoou e não afastou. Mesmo a prostituta sendo apedrejada, Ele deu uma segunda chance a ela. Para não morrer, Jesus nos chamou para sermos livres. Livres para sermos salvos. E salvos através do amor. Porque Deus é amor. Então hoje eu convido. Eu faço um convite a se lavar nas vestes do Cordeiro. A entregar aquele pedido que você tem no seu coração. E que até hoje não deu certo. E que muitas vezes você sabe até que não vai dar. Mas que Deus Ele possa te dar de uma outra forma. De um outro jeito que não é a forma que você queria. Não é a forma que você esperava. Mas é a forma agora que Deus quer. Tire a sua autoridade da sua vida. E deixe que Deus seja a autoridade do seu coração. Porque aí sim, mesmo errando, Deus ainda irá te resgatar. Hoje eu descendo daqui.
da escada da minha mãe, gente, eu caí. E eu precisei de ajuda para levantar. Então, que toda vez, porque eu irei cair, você irá cair, nós iremos cair em algum momento. E o cair requer o levantar. Não desista. E aí eu lembro de Ludmila, que enfrentou o câncer, né, recentemente, que agora foi curada. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus. Acredite. Porque às vezes nesse mundo tão triste, a gente perde a esperança, perde a fé. Não desista. Levante. Receba a segunda chance. Pode não ser como você quer, mas é como Deus quer que seja.